Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos para mais uma palestra, um curso do Projeto Capacitar. Eu sou a Fernanda, atual presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Química, e hoje com vocês eu vou estar até o finalzinho desse curso acompanhando vocês. Então, antes de começar a nossa palestra, eu vou passar alguns recados para a procedência do curso, tá bom? Primeira coisa é que o processo seletivo do CAENG está aberto às inscrições. Então, quem ainda não se inscreveu, é uma ótima oportunidade. Fábio, é com você. Ótima palestra a todos. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para vocês entenderem por que eu vou falar para vocês, né? Quem sou eu, como diz uma amiga minha na fila do pão aí, sobre gestão estratégica e liderança, eu vou me apresentar. Bom, eu sou Fábia Monteiro, tenho 25 anos de experiência no mundo corporativo. Comecei lá com os meus 18 anos e quando eu tinha 23 anos, eu trabalhava na Vale, não sei se vocês conhecem, a Vale é mineradora, e eu ganhei minha primeira equipe naquela época para coordenar. Eu era mais nova de idade, mais nova de tempo de empresa, e aí começou o meu desafio na questão da liderança. Depois eu saí da Vale, pedi para sair, né? Fiquei uns 6 meses estudando, passei para um concurso público, trabalhava numa empresa federal até final do ano passado, quando eu decidi mudar meu caminho. Eu ocupava um cargo de liderança também, eu era assessora estratégica da diretoria, eu estava lá há 10 anos, já exercendo posição de liderança há 9, trabalhando justamente com essa questão da gestão estratégica. E eu fui fazer mestrado, me apaixonei pelo conhecimento, por desenvolvimento de pessoas e decidi fazer uma transição de carreira. Então, hoje eu dou aulas, dou palestras igual que eu dou aqui para vocês, dou aula em MBA, dou aula na Academia de Polícia aqui do Rio, e trabalho com essa parte de desenvolvimento de pessoas, como coaching, como mentor e sou analista comportamental também. E aí, quando a Fernanda veio conversar comigo, para eu falar um pouco com vocês sobre essa experiência da gestão estratégica da liderança, eu achei muito legal, porque uma coisa que às vezes me perguntam, né, Fábio, mas eu não sou líder, nem pretendo ser líder, ou está muito longe para mim ser líder. Como é que isso pode ser legal para mim, falar sobre liderança? Então, uma coisa que eu sempre falo, que liderança nada mais é do que um conjunto de atitudes e comportamentos. Se você vai ocupar um cargo de liderança ou não, isso vai ser uma questão do seu caminho ou pelo seu mérito. Então, quando a gente quer ter atitudes, quer ter comportamentos que vão ajudar a gente nesse caminho, a gente começa a olhar para dentro. Quando eu comecei lá como líder na minha primeira equipe com 23 anos, já tem muito tempo, que eu estou com 44, tecnicamente eu era muito boa, porque eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de estudar. Mas, que são as competências técnicas, né, ou as hard skills, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, eu tinha feito uma boa faculdade, já tinha feito o MBA, estudava sempre, li muito, só que comportamentalmente, quando colocam você para liderar uma equipe, você tem que ter características, comportamentos e atitudes para ser um bom gestor. E eu nunca tinha sido, né? Ninguém me treinou para me colocar naquela posição. Não sei quantos de vocês já estão no mercado de trabalho, fazem estágios, ou já trabalham, se alguém já tem equipe, se alguém aqui já é gestor. E aí eu fui aprendendo. Mas qual foi a primeira característica que eu tive que desenvolver em mim para poder ser uma boa gestora para a minha equipe? Primeiro, eu tive que abrir meu ouvido para ouvir, porque quando a gente acha que a gente é gestora e a gente está na liderança, a gente tem uma certa tendência de pensar que a nossa opinião sempre tem que prevalecer, de achar que a nossa ideia sempre é melhor, de não querer ouvir outras pessoas. E aí, o líder, ele precisa trazer a equipe para ele, né? Eu já tive líderes inspiradores, que são meus exemplos até hoje, e me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje, mas eu também já tive gestores que tornaram minha vida muito difícil, mas que também me ensinaram a ser, principalmente, me ensinaram a aprender o que eu não queria ser como gestor. Então, a coisa número 1 que eu digo para vocês, autoliderança. Quem não lidera a sua própria vida não consegue ser capaz de liderar a vida de outras pessoas. Então, primeira coisa que vocês precisam fazer, olhar para dentro de vocês e buscar o autoconhecimento. E isso tem tudo a ver com as competências comportamentais.
Porque competência técnica vocês têm, vocês estão numa boa faculdade, fazendo um bom curso, tenho certeza que vocês estudam, vocês leem muito, não sou sobre a área de vocês, acredito, né, vocês são uma geração que consomem muita coisa, que gostam de ler muita coisa, mas as suas competências comportamentais, porque gestão, técnica, ferramenta para autoconhecimento, vou falar aqui para vocês algumas que podem ajudar, tá? O autoconhecimento, eu costumo dizer que ele é a chave, sabe? Ele é o meio. Porque vocês concordam comigo que se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou decidir para onde eu vou? Vocês mesmos, como vocês escolheram a faculdade que vocês estão fazendo? Como vocês vão entender se a empresa que vocês querem trabalhar é mesmo um lugar bom para você trabalhar? Como você escolhe o que você quer ser daqui a 5 anos? Como você entende quais são os seus objetivos? Então, para o autoconhecimento, a gente tem algumas ferramentas que a gente trabalha muito no coaching. Primeiro, o que é autoconhecimento? É você olhar para você e saber quem você é, né? Então, primeiro é uma reflexão. Eu costumo dizer que a melhor ferramenta do mundo é papel e caneta. Em 2014, eu já estava nessa empresa que eu estava, como assessora, eu já estava como assessora há 3 anos. Eu comecei a sentir um negócio esquisito, um incômodo. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, eu já era gestora, alguma coisa estava esquisita. E aí eu entendi que aquilo era comigo. E aí eu fiz essa mesma pergunta que a Fernanda botou aqui: caramba, eu faço o quê? Como é que eu vou fazer para entender o que está acontecendo? E aí, na época, não tinha muita gente que falasse sobre aquilo, eu decidi fazer minha formação em coach. E aquilo foi minha virada de chave. 2014 foi minha virada de chave. Foi quando eu comecei a entender de verdade quem eu era, quais eram os meus pontos que eu era muito capaz e que eu não acreditava que eu era, quais eram os meus pontos que eu precisava melhorar muito, e aquilo estava impactando a forma como eu gerenciava a minha equipe. Eu sempre amei minha equipe, mas a gente precisa ter os comportamentos que você agregue as pessoas. Então, essa foi a minha virada de chave. E quando eu tive essa virada de chave, eu comecei no caminho do autoconhecimento, que dói, gente, dói. Faz você tocar em coisas que você não quer tocar, faz você, às vezes, pensar em você de uma forma que você não quis pensar. E sabe, até ajudando a responder essa pergunta que a Fernanda colocou, uma ótima ferramenta que eu costumo falar, sempre quando os meus mentorados falam, mas eu não sei falar de mim. Pergunta para alguém e fala assim, me fala quem você é. A pessoa vai falar que ela é casada, que ela tem filho, que ela trabalha na empresa tal, mas ela não fala dela, assim, eu sou feliz porque eu faço isso, meu propósito de vida é esse. Dificilmente uma pessoa me responde isso. Então, isso é falta da gente parar e olhar para dentro. Então, um exercício bom, uma dica que eu já posso dar para vocês. Escolham 3 pessoas, umas pessoas que vocês considerem, que vocês respeitem, pessoas que gostem muito de vocês. Peçam pelo WhatsApp, mas é pelo WhatsApp. Peça para essa pessoa te dizer 3 pontos que você tem positivos e 3 pontos que você precisa melhorar. Gente, aparece cada coisa que você nem acredita. E quando você pede de pessoas que você respeita, pessoas que querem agregar para a sua vida, pessoas que de verdade querem ver você caminhar, são retornos que você pode aceitar com tranquilidade. Mas também o que eu sempre falo, quando a gente pergunta, a gente precisa estar preparado para ouvir. E às vezes, naqueles pontinhos a melhorar, a gente toma um susto. Eu vou dar para vocês um exemplo. Perfil comportamental. Não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês coloquem aí para mim. Tem um perfil comportamental, que é o meu, inclusive, que chama dominância. A dominância, ela tem uma mania de querer controlar tudo, de ser muito rápida, muito racional, e é um tipo de comportamento que é muito objetivo. Só que para um outro perfil, se eu for falar para uma pessoa de forma objetiva, se eu falar com outro perfil igual ao meu, ele vai entender que isso é objetivo. Mas se eu falar isso com uma pessoa que não é o meu perfil, ele vai falar que eu fui grossa. E quando você é gestor, e você está numa equipe, você está à frente de pessoas, você precisa olhar as pessoas com empatia. E entender que não necessariamente o que você está falando chega na outra pessoa da mesma forma que você falou. E aí é uma segunda competência que você precisa prestar atenção no seu dia a dia, independente se você tem função de liderança, mas para você trabalhar a autoliderança. Comunicação assertiva. De que forma você tem se comunicado? Eu gosto sempre de falar que a comunicação não é o que você fala, a comunicação é o que o outro entendeu. Então, você imagina isso quando a gente está numa empresa, ou até lá no próprio Grêmio, né, que tem uma estrutura bacana, tem presidente, tem diretoria, que vocês têm que decidir várias coisas, definir tarefas. Se você não tiver uma comunicação assertiva,
eficiente, clara e transparente, alguém pode entender alguma coisa errada. E por que isso tudo começa na gente? Gente, não adianta você... sabe quando a gente começa o namoro, a gente é nova, a gente fala assim, mas eu vou mudar isso nele. Não, daqui a 6 meses ele muda. Ou você fala, vou mudar isso nela. A gente não muda ninguém. Isso é uma coisa que já está mais do que comprovado. Como as pessoas mudam? Quando a gente muda. E a gente vai provocando as mudanças de reação ao nosso comportamento. Por isso que essa parte da gestão estratégica com a liderança é extremamente importante. Como eu vou saber quem é quem no meu time, quem pode fazer melhor, quem está chateado? Você, quando é gestor, eu com a minha equipe, pelo bom dia que eu recebia de manhã, eu já sabia que aquela pessoa não estava bem. Mas isso era o quê? Era o tempo da caminhada, era olhando para mim e aprendendo a olhar o outro. Vocês sabem, quando eu falei que eu ganhei a minha chefia lá na Vale, uma coordenação com 23 anos, eu nunca vou esquecer de um feedback que eu recebi, já tem 21 anos que eu recebi esse feedback, eu nunca mais esqueci. O meu gestor, na época, era um líder foi o meu primeiro líder, assim, inspirador. Ele falou para mim, chamou na sala dele e falou assim, eu queria te falar uma coisa. Você já percebeu que toda vez que alguém da sua equipe vem falar com você, a sua cabeça ela é tão rápida, que você completa a pergunta e já dá a resposta? Aí eu parei, como todos os feedbacks que a gente não sabe quem a gente é, eu parei, eu falei, eu faço isso? Ele falou, você faz. Você nunca reparou? Eu falei, não. Ele, então, eu queria que você fizesse 2 exercícios. Você percebesse que você faz isso e que você, quando a pessoa vier, você começasse a controlar o seu impulso, porque eu te entendo, sua mente é rápida, mas você vai acabar afastando as pessoas de você. Gente, eu não esqueço isso até hoje, porque minha mente continua rápida, minha mente é extremamente acelerada. E até hoje, quando alguém vem falar comigo que eu continuo com essa vontade de complementar a pergunta e já dar a resposta, eu lembro dele falando isso na minha cabeça. Então, o que eu faço hoje? Além de eu deixar a pessoa completar a pergunta, eu pergunto, o que você acha? Antes de eu dar a resposta. Mas isso não foi agora. Isso foram muitos anos. Livro para autoconhecimento, Jéssica, posso te indicar vários. Posso te indicar. Mindset, não sei quem já ouviu falar, que é da Carol Dweck, que ajuda muito a gente entender como a gente tem pensado e o impacto que isso causa na nossa vida. Né? Que ela divide em 2 mindsets. Mindset fixo, que é quando a gente acha que tudo que acontece com a gente de ruim vai acontecer, que a gente não quer nada novo, que a gente pretende ser só aquilo, que quem não tem talento não pode fazer esforço, que esforço é para gente que não é inteligente, ou um mindset de crescimento, que você vê seus desafios como crescimento, que você gosta de tomar uns riscos, que você gosta de fazer as coisas diferentes. Então, eu indico esse. Indico um outro que é o inteligência positiva, que ele fala dos sabotadores, que eu sempre falo que a gente é o nosso maior obstáculo, não são os outros. Então, Inteligência Positiva é um livro incrível para você fazer uma autoanálise sua, de verdade. Tem um teste, que é o Shizar Chamine, é um pesquisador de Harvard, é um teste reconhecido e ele é engenheiro, gente. Então, para um engenheiro falar sobre sabotadores, ele tem que ter comprovado. Vocês sabem, né, que vocês são cartesianos, ele comprovou, ele pesquisou muitas pessoas, é um livro muito agregador. Amanda, qual foi para você o maior desafio durante sua caminhada para o autoconhecimento? Amanda, foi que até 2014, eu posso te falar que eu não sabia quem eu era. Eu escrevi outro dia até um artigo no LinkedIn falando autoconhecimento, o que me deu coragem para ser quem eu sou. Eu passei muitos anos da minha vida tentando caber em tudo que as pessoas queriam de mim. Expectativa de mãe, de pai, de avô, de amigos, de colega, de chefe, de todo mundo. E aquilo chegou uma hora que me incomodou tanto, mas tanto, quando eu fui fazer minha formação de coach, que foram 8 dias, assim, é uma formação muito intensa, eu chorei muito. Eu me deparei com coisas, com crenças, com explicações tão dolorosas para mim, tão fortes para mim, mas que mudaram a minha forma de ser. Então, é doloroso, e vou falar, e continua sendo doloroso, tá? Porque não tem autoconhecimento sem dor. Por que é autoconhecimento? Eu fiz a minha formação de coach lá em 2014, vi um monte de coisa de mim, aí doeu, mas eu subi aquele degrau. Aí, quando eu cheguei aqui nesse degrau, eu vi mais coisa de mim, doeu, e eu subi outro degrau. E isso eu faço até hoje. Só que hoje eu já tenho um conhecimento absurdo sobre mim, mas eu continuo fazendo.
E eu estudo, eu vou fazer uma especialização nova agora, começa em agosto, e eu procuro sempre olhar. Hoje eu conheço meus defeitos, totalmente eu conheço. Eu conheço meus pontos fortes. Uma coisa que eu posso falar, para você ganhar autoconfiança é treino. E tem um ciclo que eu acredito. Eu acredito assim, eu não tinha nenhuma autoconfiança, tá? Nem autoestima. Porque tudo isso está ligado ao autoconhecimento. Eu tinha vergonha. Você sabe o que acontecia comigo quando eu era mais nova? Eu sempre fui muito acelerada, como eu já falei. Então, eu era a primeira a entregar minhas provas, todas as provas. Só que eu sempre fui CDFzinha, eu sempre gostei de estudar. Então, eu entregava a prova primeiro, eu sempre tirava nota boa. E aí, a turma começou a me zoar, a fazer bullying comigo. Que eu era, CDFzinha, CDFzinha. Sabe o que aconteceu? Eu acabava a prova, ficava esperando 2, 3 pessoas entregarem a prova para depois eu entregar a minha. E aquilo me causava um sofrimento, começava a me dar ansiedade, meu coração acelerava. Isso era o quê? Total baixa autoestima e autoconfiança. E aí, quando eu comecei nesse caminho do autoconhecimento, quanto mais você conhece de você, você melhora a sua autoestima. E com isso, você melhora a sua autoconfiança. Quando você entende, não, eu sou boa nisso sim. Não, eu fiz isso de legal. Olha o que eu construí. Sabe um conselho que eu posso te dar para autoconfiança, Jéssica? Anota no papel todas as coisas legais que você já fez na sua vida. Para você e para os outros. Aí eu entrei numa faculdade federal de engenharia. Você acha que isso é fácil? Todo mundo consegue? Claro que não. Eu já fiz isso, eu já dei fulano nisso. Cara, na hora do final, você vai ver o tamanho da sua lista, o quanto de coisa boa você já tem na sua vida e como você já impactou a vida dos outros. Isso é só uma pontinha do iceberg. Mas autoconfiança é treino. É treino. É você entender, dar valor para a sua jornada, dar valor a tudo que você já passou. É se dar valor, entender que você é importante. E outra coisa que eu gosto muito de falar, gente, a Tati DeAngelo, não sei se vocês conhecem, ela é uma palestrante aí famosa, e aí ela fala que a gente tem muita dor de pescoço, sabe por quê? Porque a gente vive olhando para o lado, para se comparar com quem está do lado. A gente tem que olhar para frente. Não compare o seu palco com o bastidor do outro, sabe por quê? O seu caminho é o seu caminho. A gente não sabe o caminho que o outro trilhou para chegar ali naquele palco. Ele pode estar no palco hoje, mas ninguém sabe quanto que ele ralou lá atrás. Então, dê valor ao seu caminho, vai fortalecendo a sua autoestima, vendo no que você é boa, e isso só vem com autoconhecimento, né? E não tem fim, né? Eu digo que eu comecei lá em 2014, mas eu vou até eu morrer. E toda vez eu quero ser diferente, porque como eu conheço bastante os meus defeitos, eu procuro melhorar, diminuir o impacto desses defeitos nas minhas relações. Dá para fazer isso todo dia? Não, não dá para fazer isso todo dia. Tem dia que eu escorrego? Tem dia que eu escorrego. E eu vou escorregar até o dia que eu morrer. Não tem jeito, mas quando eu sei, quando eu me conheço, fica muito mais fácil de eu tomar essas decisões de melhorar. Alguma dica para controlar a ansiedade? Isso também é tempo, tá? Eu já fui muito ansiosa, mas muito, de estar sentada. Eu estaria sentada aqui, a minha perna estaria balançando, eu estaria batendo na mesa. Isso também é autocontrole. Isso está tudo atrelado com autoconhecimento. O que eu também indico? Na programação neurolinguística, a gente aprende respiração. Então, quando você vê que você está muito, muito ansiosa, você para e faz 3 respirações bem profundas, assim, mas bem profundas mesmo. E por que isso ajuda? Porque manda oxigênio para o seu cérebro e vai acalmando você, vai diminuir o seu batimento cardíaco. Agora, o que é bom também é você identificar o que te deixa ansioso. Porque na hora que você identifica o que te causa ansiedade, você vai trabalhar lá na causa, para ir diminuindo a ansiedade. Então, o que dá ansiedade? Você querer controlar tudo. A gente não controla tudo. Eu posso falar porque eu sou do tipo controlador. Um dos meus sabotadores é controlador. Hoje eu sei que eu não posso controlar tudo. No início dessa quarentena da pandemia, para mim foi muito complicado, porque eu tive que mudar meus planos, as coisas que eu tinha organizado, os treinamentos, eu ia fazer treinamento fora, eu tive que mudar tudo. Me deu ansiedade? Me deu ansiedade, mas eu falei, bom, tem controle sobre isso? Não tem. Coloquem a energia no que vocês podem controlar. Vocês não vão controlar o vírus, vocês não vão controlar a reação dos outros, vocês não controlam o que os outros falam nem fazem. Mas você controla o que você pensa, você controla o que você faz, você controla a forma como você fala. E outra coisa de autoliderança que é muito importante para essa questão de gestão estratégica é a inteligência emocional. A inteligência emocional, para mim, é uma das maiores competências comportamentais que a gente precisa ter na vida.
independente de que posição você ocupe e o que você faça na sua vida. Porque começa em você e você vai levando isso para todas as áreas da sua vida. Então, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional são 4 pilares. Primeiro, que é a autoconsciência, que está totalmente ligado ao autoconhecimento. É você olhar para você e você entender o que você sente, você dá nome. E outra coisa, gente, a gente não controla a emoção, tá? Quem controla a emoção é o nosso cérebro. Então, você vai sentir raiva, você vai sentir alegria, você vai sentir nojo, você vai sentir medo, mas você pode fazer gestão disso, que é o segundo pilar da inteligência emocional. É a gestão desses sentimentos. O terceiro pilar é a empatia, porque na hora que eu sei quem eu sou, o que eu sinto, faço uma boa gestão dessas emoções, eu vou olhar para o outro com um olhar diferente, com o olhar do outro, não o meu olhar, porque a gente também tem essa mania, né, nas nossas relações, em olhar para o outro com o nosso óculos, né? Eu gosto muito de falar que mapa não é território. Se eu pegar todos vocês aí, somos 53 aqui nessa sala, botarmos nós todos numa viagem para o mesmo lugar, der o mesmo mapa para todo mundo, se na volta da viagem eu for conversar e perguntar para cada um de vocês assim, me conta o que você mais gostou dessa viagem, eu vou assegurar a você que vocês vão ter 53 respostas diferentes. Porque cada um enxerga uma situação de uma forma. E não tem forma melhor ou forma pior. E aí o autoconhecimento, ele vira imprescindível para você começar a liderar você primeiro. E se preparar para ter uma liderança, né? Ou aí no Grêmio, ou no seu estágio. Porque você não precisa ser chefe para ser líder. Vocês conhecem a liderança informal? Eu já trabalhei em área operacional, a gente vai onde tem as máquinas, tal, conversar com o pessoal que trabalha lá, a gente nota na hora, né? Eu que trabalho com desenvolvimento humano, quem são os líderes informais? São aquelas pessoas que não têm uma função formal de líder, mas que os colegas ouvem, que é respeitado, porque ele conquistou aquilo com uma função? Não, ele conquistou aquilo porque ele teve atitudes e comportamentos que levaram as pessoas para perto dele, né? E eu falo muito que o líder, ele tem que inspirar pelo exemplo. Não sei se vocês conhecem pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Comemorar conquistas pequenas melhora isso muito. Isso que eu digo, gente, tudo que você conquistar, eu celebro tudo. Sabe tudo que eu celebro? Tudo. Hoje, na minha vida, eu comemoro tudo. Tudo é motivo para eu sentar com a minha família aqui na mesa, comer um negocinho, a gente celebrar, fazer um brinde, porque eu aprendi que a gente precisa dar valor a tudo que a gente conquista, porque, pelo que eu saiba, ninguém consegue conquistar nada de forma mole. A gente rala muito, né? Todos nós, para conquistarmos o que a gente tem. Então, isso que a Fernanda botou aqui celebre em cada vitória, porque cada vez que você celebra, você manda uma mensagem para o seu cérebro também. Valeu a pena. Sabe aquelas noites sem dormir? Valeram a pena. Quando você pegar o seu diploma aí, cada um de vocês pegaram o diploma, vocês vão pensar aí, tudo que vocês passaram são o quê? 4 ou 5 anos? Vocês vão pensar, caramba, valeu as noites sem dormir, valeu ter virado noite, valeu ter feito trabalho, valeu ter estudado para aquela prova, porque agora eu tenho aqui, ó, isso aqui é meu, é minha conquista, ninguém me deu, eu consegui sozinho, então é isso mesmo. Planejamento de meta? Tem. O que a gente pode fazer? O que eu sugiro fazer para quando é meta? Não sei se vocês conhecem a metodologia 5W2H. É uma planilha de Excel simples, que você bota lá, ela é feita um objetivo por vez, tá? Vamos supor que você, Amanda, você tem um objetivo, vou chutar aqui, tá? Vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos em 2022. Só que isso aí, enquanto não está no papel, isso é só uma vontade, porque objetivo, ele tem que ser transformado em meta, você tem que colocar prazo e trabalhar por ele. Então, como é que você vai fazer no 5W2H? O quê? Intercâmbio nos Estados Unidos. Como? Juntando dinheiro, juntando X por mês até tal mês. Quando? Março de 2022. Quem? Você mesma, que é responsável. Aí você vai transformar aquele objetivo, que é muito só um objetivo, em meta, né? É o 5W2H. É uma coisa simples, super prática, que você faz e cola lá na sua parede, na sua frente, lá do seu computador, para você nunca esquecer. Como controlar as cobranças internas. Gente, a cobrança interna, ela também vem de um sabotador, que é o crítico. Todos nós temos. O que o crítico faz? Ele faz você achar o tempo inteiro que você não é bom o suficiente.
E aí, como você trabalha nisso? Você identifica, né? Todos nós temos, o meu às vezes fala muito na minha cabeça, você vai fazer isso mesmo? Tem certeza? Você está preparada para isso? Não, você não está preparada para isso. E eu falo, cara, sai da minha cabeça, quem manda aqui sou eu. Parece papo de maluco, gente, mas é de verdade, é assim mesmo. Parece coisa que a gente fala de doido, a gente conversando com a gente mesmo, mas é isso. Que o combate nisso, por que o seu cérebro faz isso? Ele faz isso porque ele quer te proteger. Ele quer te proteger de algo novo que você quer fazer, ele quer guardar sua energia, ele quer fazer você não se desgastar, porque ele entende que o novo é perigoso. Então, é melhor te criticar para você ficar lá na zoninha de conforto e não caminhar para se desenvolver. Então, para controlar a cobrança interna é exercício. O que eu falo que o autoconhecimento e hábito é exercício. A gente só muda hábito mudando todo dia e repetindo todo dia, até que um hábito melhor seja criado e colocado naquele lugar. Por isso que a gente tem que querer muito. O que eu falo nos meus processos de mentoria eu vou dar 100% de mim, mas eu sozinha não vou mudar nada em você. Se você quiser pegar tudo que eu falei aqui, não fazer nada com isso, eu não posso fazer nada. Então, quando a gente entende, eu entendo, não, eu tenho uma tendência, porque eu sou muito objetiva, de às vezes me colocar de forma grosseira, eu vou tomar conta da forma que eu falo com as pessoas. Eu vou procurar melhorar as minhas palavras para continuar sendo objetiva, mas para o outro não achar que eu estou sendo grosseira. E aí a gente vai combatendo essa cobrança interna, porque sempre que a gente fizer algo novo, o nosso cérebro vai falar na nossa cabeça que a gente não é tão capaz, não é tanto assim, não é tão possível. Sou extremamente ansiosa e insegura, isso que me impede de fazer iniciar vários projetos. Alguma dica para isso? Ô, Amanda, isso aí é a gente controlar e mudar isso todo dia. Todo mundo que vai fazer uma coisa nova tem medo do novo, né? Eu demorei 6 meses para decidir lançar meu curso online. Por que eu demorei? Porque eu fico pensando, será que vai ser útil mesmo? Será que as pessoas vão querer? E é muito esforço, você grava um monte de aula. E será que é possível? Mas por que a gente pensa também? A gente tem um negócio chamado ego. E o ego bloqueia a gente de muitas coisas, porque o ego faz a gente pensar que a gente não vai ser querido, que o que a gente está fazendo não vai ter, que as pessoas não vão querer saber. E você tem que fazer o seguinte, sempre que você pensar dessa coisa de ansiedade ou de medo de seguir, pensa assim, você vai ajudar alguém com isso? Você vai se ajudar com aquilo? Ou você vai se ajudar e ajudar outras pessoas, sabe? Porque quando a gente pensa, não é sobre mim, mas é sobre o outro, a gente segue. E vai tirando aquele medinho, que o medo a gente trabalha, né? O medo é bom que não deixa a gente fazer nenhuma maluquice, mas ele também não pode impedir a gente de seguir. E ansiedade e insegurança, eu também já fui muito insegura. Se vocês me conhecessem há uns 15 anos, vocês não iam dizer que eu sou a mesma pessoa que eu fui hoje. Mas eu vim trabalhando em mim. Me colocar, gente, eu não me colocava. As pessoas falavam o que elas queriam para mim e eu chegava em casa para o banheiro chorar. Eu não me colocava porque eu tinha medo de confusão, porque eu não queria que as pessoas não gostassem de mim. E isso foi um trabalho grande que eu vim falando comigo mesma. Exercício, alguém falava alguma coisa, eu ia e me colocava. E as pessoas arregalavam o olho desse tamanho, porque ninguém estava acostumado de eu falar e de eu me colocar. Né? Na última posição de liderança que eu tinha era uma empresa militar, então eu tinha chefes militares, eu era mulher e era nova. Então, eu passei 2 anos, ralando para as pessoas me darem valor e reconhecerem minha posição. No começo, eu tinha vergonha, eu ficava na minha, mas depois eu entendi que eu tinha que aprender a me colocar. E eu tive que aprender. E eu fui achando o meu jeito. E no final, as pessoas já paravam para me perguntar o que eu achava, porque eu tinha aprendido a me colocar. Mas é uma caminhada. E toda vez que você sana uma coisa que você respira, vem outro desafio. Mas é isso que faz a gente andar para frente, é isso que faz a gente crescer. Os 4 pilares da inteligência emocional, tá. Daniele, o primeiro é autoconsciência, é você identificar os seus sentimentos, entender quais são os seus sentimentos e dar nome para os seus sentimentos. O segundo pilar é autogestão, o que eu faço com isso, porque eu não controlo minhas emoções, mas se eu sei que quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu fico chateada, eu vou trabalhar aquilo, porque eu não posso estar no trabalho, as pessoas terem opinião diferente de mim e eu fazer cara feia, né? Isso não é uma coisa de muita inteligência emocional, mas quando eu sei, eu consigo trabalhar. O terceiro pilar é empatia. Dado que eu sei o que eu sinto, eu sei fazer gestão nisso, eu tenho mais facilidade de olhar para o outro com empatia, porque eu sei que ele também sente coisas, e eu sei que ele também precisa gerir os sentimentos dele. Então, eu vou olhar para ele com o olhar dele. Eu vou entender melhor a dor dele, porque eu sei que eu também tenho as minhas dores. E aí, o quarto pilar é a habilidade social.
Com isso tudo aqui, eu tenho habilidade social, é a minha capacidade de me relacionar melhor. E para um líder que tem que gerir pessoas, vocês imaginam uma equipe, cada um é de um jeito, cada um tem um comportamento, cada um tem uma personalidade. Se eu não tenho um líder que tem essa habilidade social de gerir conflitos, eu já tive problemas na minha equipe de uma pessoa que eu já tinha conversado com ela mais 7 vezes, eram problemas sérios de comportamento, e até que um dia, da última vez, ela levantou, deu um soco na mesa e falou que não queria mais me ouvir falar. E aí, só que eu já estava numa fase muito zen, e eu falei muito baixo com ela, falei, bom, chegamos num ponto que não dá mais para a gente trabalhar junto. Eu não vou te mandar embora, em princípio, mas eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí eu consegui uma vaga e transferi ela para outro lugar. Ela continua, já soube que ela continua com os mesmos problemas de comportamento, porque é o que eu falo, a gente não pode obrigar uma pessoa a melhorar. A gente pode ajudar, pode dar instrumentos, pode tudo, mas se a pessoa não quiser se apoderar disso para ela e mudar o seu comportamento, ou mudar a sua vida, sabe por quê? Porque isso é doloroso para ela também. Não era só para quem está à volta dela. O cérebro da gente é dividido em 3 partes. Aqui embaixo, ó, o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais primitivo, lá da época dos homens das cavernas, que é de luta ou fuga. Então, aqui ou você corre ou você briga. Aqui no meio, mais ou menos, tem o sistema límbico, que é a parte que é responsável por nossos 5 sentimentos primitivos, que é raiva, alegria, nojo, medo e dor. E dentro desse lugar fica uma estrutura assim, ó, redondinha, parece uma amêndoa, chamada amígdala. E aqui na frente a gente tem um neocórtex. Nessa parte da frente aqui está a nossa capacidade de falar, nossa capacidade de raciocínio lógico, nossa capacidade de pensar, todo o nosso racional está nessa parte aqui da frente. E é o que acontece com o sequestro da amígdala. E algum de vocês, um dia, tiveram uma reação daquelas mega explosivas que você falou ou fez alguma coisa, aí depois que passa você pensa assim, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Você fica se sentindo culpado daquilo e você não sabe, não consegue entender por que você teve a reação. O que acontece? Eu não sei se vocês vão identificar. Quando você vai ter, quando você vai ter isso, você começa a acelerar a sua respiração, o seu coração bate mais forte, você começa a sentir um quente que vem daqui de baixo, assim, você vai começando a ficar vermelho quando você vê se já falou. Isso é o que? A amígdala, ela desliga o seu neocórtex, ou seja, ela corta todo o seu raciocínio lógico. Então, você não consegue raciocinar, você perde o controle, literalmente. E aí, a dica que eu sempre dou, quando você sentir que isso vai acontecer, porque dá sinais, você vai sentir fisicamente que isso vai acontecer, você para e pensa no nome dos 7 anões. E por que 7 anões? Porque você não sabe de qual o nome dos 7 anões. Vocês sabem? Eu tenho criança pequena, eu não sei o nome dos 7 anões. Na hora que você se força, 7 anões, Dunga, mestre, pronto. Você desligou a amígdala e você voltou com o seu cérebro racional para funcionar. Porque você forçou que ele pensasse em algo que ele não sabe. Por isso que essa de contar de 1 até 10 é balela, não funciona. Nem de 1 até 10, nem de 1 até 100, nem de 1 até 1000, não funciona. Porque o seu cérebro não precisa raciocinar, porque ele sabe contar de 1 até 10. Então, sempre que vocês forem sentindo que isso está vindo, pensa no nome dos 7 anões. Gente, é infalível, é na hora. Você perde até o foco naquela confusão que está acontecendo, né? Outra opção também, além disso, é se distanciar do lugar onde está aquela confusão sempre que for possível, né? Vamos supor, eu tenho uma criança pequena que de vez em quando está atacado, gritando, berrando, e aquilo me incomoda profundamente. O que eu faço? Eu saio, né, deixo ele com meu marido, saio, venho aqui pro quarto, tranco a porta, respiro e volto ao meu normal. Então, são essas coisas que a gente vai achando no dia a dia, que vão ajudando a gente a ter autocontrole, mas isso tudo vem da onde? Do autoconhecimento. Hoje, eu sei exatamente o que sequestra a minha amígdala. E eu sei exatamente quando está começando, eu consigo controlar lá do início. Mas eu não fui assim minha vida toda. Já falei muita coisa que eu não tinha que falar. Isso já me prejudicou, já prejudicou a minha imagem. Já fiz muita coisa que eu não tinha que fazer, porque a gente acaba sendo impulsiva e vai agindo no impulso. E isso, profissionalmente, prejudica a gente demais. Acredito que para ser um bom líder, saber dar feedback é importante. Como fazer isso dando críticas? Então, feedback é um negócio extremamente difícil para quem dá e para quem recebe. Por isso, para a gente dar feedback, a gente tem que estar preparado.
preparado. Então, a primeira dica que eu dou de feedback é: esteja preparado. A segunda dica é: se a coisa acontecer, o ideal do feedback é dar no momento que acontece, não é esperar amanhã, não é esperar uma semana. Porém, se você sentir que você está muito desestruturado, você ficou com muita raiva daquela questão que aconteceu, se você está emocionalmente mexido, não dê feedback. Vai para casa, dorme, acorda no dia seguinte. Por quê? Como é que você vai estruturar o feedback? Você não vai falar para a pessoa assim: olha, eu acho que você fez, eu não gostei. Não é assim que se dá feedback. Isso pode ser qualquer coisa menos feedback. O que é o feedback? Fulana, você foi para a reunião ontem, a gente combinou que a apresentação, vou dar um exemplo, tá, gente? Que a apresentação tinha que ter 5 slides, 3 itens em cada um deles, e no final você falasse a conclusão. A gente não combinou? Foi. Você chegou lá, você só botou 4 slides, não botou a conclusão, e isso prejudicou a entrega final para o nosso diretor. E ele achou que a gente não entregou o trabalho. Aí você já falou dados e fatos. Você não está acusando o fulano que ele falou errado. Tá falando, nós combinamos, e aí, na hora, isso não aconteceu. Eu queria sentar com você, entender por que você fez isso, e vamos achar uma forma de consertarmos ou melhorarmos. Vamos, porque aí você se coloca junto com ele como gestor. Você não está falando, ó, larga aí a bomba e tchau, vai lá ver o que você vai fazer, não, porque é sua equipe, é você também. A gente, como gestor, a gente é responsável pelo bom e pelo ruim, o mérito é da equipe, a bomba vem para a gente não passa tudo para a equipe, a gente é uma peneira. Então, feedback, esteja bem emocionalmente para dar o feedback. Segundo, sempre que possível, que você estiver bem emocionalmente, dê na hora que a coisa aconteceu. Terceiro, dados e fatos. Nem eu acho, nem eu penso, e com transparência, objetividade e carinho e respeito, né? Para outra pessoa não se sentir humilhada, porque feedback não é humilhação, nem assédio moral. Então, por isso que feedback é uma coisa tão difícil da gente dar e tão difícil de receber. Eu costumo falar que um feedback bem dado é um presente. Eu falei para vocês, eu dei um exemplo meu aqui de um que eu recebi lá quando eu tinha 23 anos. Eu tenho 44, tenho 21 anos que esse feedback me acompanha. E eu uso ele até hoje, para vocês verem como um feedback dado com franqueza, com carinho e com respeito. Ele é muito importante. E outra coisa, gente, o feedback ele tem que ser dado para ajudar a melhorar. Não para fazer a pessoa se sentir a pior pessoa do mundo. Porque quando a gente faz alguma coisa que não está tão boa, ou foi errado, ou não saiu como a gente programou, a gente se sente mal, né? Porque o objetivo de ninguém é fazer nada errado ou nada mal feito. Então, a gente, como gestor, a gente precisa muito saber como a gente se coloca, para não colocar aquela pessoa mais para baixo do que ela já está. E aí prejudica tudo, prejudica o resto da equipe, prejudica o engajamento. Eu tive um problema nessa equipe aí uma vez, que uma menina, ela tinha alguns problemas, assim, meio sérios na vida dela. Ela não era do Rio, mas era como se fosse uma nuvem negra. Como ela estava sempre mal, todo dia, e aí ela começava a tratar as pessoas mal, aí dar fora em um. Aí a equipe tinha umas 10 pessoas, mais ou menos. Vieram uns 10 falar comigo separados. Aí eu falei com os 10 separados. Aí depois eu chamei ela. Aí ela chorou, falou que ia mudar. Aí continuava com problema. Até um dia que eu tive que falar com o meu gestor, eu falei, olha, eu acho que a melhor solução, não dá para ela ficar aqui, porque a gente trabalhava muito, a gente virava à noite, então eu tinha que ter uma equipe junta, coesa, parceira, né? Não sei se vocês aqui já viraram à noite, mas trabalhar de madrugada, às vezes, 48 horas sem ir para casa, se você não tem uma equipe boa, é dureza, já é dureza naturalmente. E aí eu falei, olha, eu acho que ela precisa ser transferida para o estado de origem dela, porque eu acho que o problema dela está longe de casa. Isso não tá bom para ela. Foi a melhor coisa que eu fiz para ela e para minha equipe. Ela virou outra pessoa, eu acho que ela está lá até hoje, no estado que ela trabalha, ficou super bem, a equipe ficou mais leve, e aí cabe a gente também entender. Mas ela também tem que querer, ela podia também, a outra mão, né, do liderado, ter vindo falar comigo, ela podia ter vindo falar, olha, tá desconfortável para mim, eu não estou feliz aqui mais. Mas esse olhar do líder, né? E eu não tive sempre esse olhar, eu aprendi muito com a minha equipe. Em 2014, nessa época aí que eu fiz a formação de coach, que eu estava no começo da caminhada aí do autoconhecimento, eu tinha uma pessoa da minha equipe, que é minha amiga até hoje, uma pessoa que eu considero muito, por isso que eu falo que feedback de gente que a gente considera, a gente tem que ouvir com carinho,
ela virou para mim e falou assim, ela tinha intimidade para falar comigo assim, você está reclamando muito, isso está muito chato. Gente, eu fiquei muda, eu não soube nem o que responder. Eu só falei assim, sério? Ela, sério. E aí eu comecei a perceber. E aí eu comecei a riscar no papelzinho, sabe dar tracinho no papelzinho? Toda vez que eu tinha vontade de reclamar de alguma coisa, toda vez que eu tinha ímpeto de reclamar, cara, na primeira semana o papel tinha tanto tracinho, que eu falei, meu Deus, eu tô insuportável, eu tô reclamando muito. E aí eu comecei a fazer esse exercício de perceber por que eu estava reclamando muito. E aí foi um exercício, tá, gente? Muito exercício. Hoje, dificilmente você me vê reclamando. Eu aprendi o que era gratidão. Então, hoje, eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu consigo, agradeço pelas dificuldades que eu passo, agradeço por tudo, porque tudo isso constrói quem eu sou hoje. Sempre que eu me deparo com uma situação que eu falo, caramba, vou fazer o que agora, né? Como foi agora? O que eu faço, né? Porque eu tinha meus planejamentos, eu dou aula e as aulas ficaram online, faz o quê? Como dar palestra, como dar aula e como é que é o curso? Aí você fala, não, vai tudo dar um jeito, né? O começo é difícil. Por isso que essa questão de você olhar para dentro, competências comportamentais, acredito que você já passou por isso, já que começou com liderança nova. Como fazer com que as pessoas mais velhas acreditem no seu potencial de liderança? Gente, eu vou contar para vocês uma história. Nessa primeira que eu fui líder, eu não tive problema não, porque a minha equipe era muito minha amiga. Então, eles me acolheram, me abraçaram mesmo. Até hoje, eles me encontram e me chamam de chefinha querida. Quando eu fui para essa última empresa que eu estava, porque a maioria eram homens gestores, eu era nova, e como eu era assessora do diretor, de uma certa forma, eu não estava acima de ninguém, que eu não gosto nem de falar isso, mas de certa forma eu tinha que passar a ordem da diretoria para as outras gerências. Teve caso da pessoa chegar na minha mesa, eu trabalhava com planejamento estratégico, né, eu era gestora estratégica, e aí eu ia cobrar as metas de planejamento estratégico, aí a pessoa vinha e falava assim, isso aí não vou fazer não, isso é inútil. Você acredita em Papai Noel? Faz essa porcaria não, isso é uma palhaçada. Falando que o meu trabalho era uma palhaçada. E aí eu tinha que entregar o relatório, e aí eu chegava para o meu chefe, que era um almirante, que era muito meu amigo até hoje, aí ele falava, quer que eu ligue? Eu falei, não, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, porque eu sou assessora do diretor, eu quero que as pessoas respeitem o meu trabalho e a minha posição aqui dentro, porque eu não estou aqui à toa. Então, Ana, eu trilhei um caminho muito difícil. Foram 2 anos provando que eu tinha valor, provando que eu sabia o que eu estava fazendo. E como eu fazia isso? Me colocando. Tinha reunião, quase não deixava eu falar. Aí eu chegava quase a levantar a mão, olha, eu quero falar. E aí eu fazia uma colocação de dados e fatos que ninguém sabia, que ninguém tinha como refutar o que eu estava falando. E aí isso foi uma caminhada. Aí eu comecei a fazer apresentação para o conselho de administração, que é uma coisa super séria que tem de 2 em 2 meses. Meu chefe falou, não, eu não vou mais, você está preparado, você apresenta. Isso aí ratificou a minha verdade de que eu sabia, ratificou a minha autoridade, que eu estava ali naquela posição porque eu sabia. E aí, quando eu fui embora, ano passado, ninguém queria que eu fosse. Aquelas mesmas pessoas que iam lá na minha mesa falar para mim que se eu acreditava em Papai Noel, que meu trabalho era uma palhaçada, foram lá falar que não queriam que eu fosse embora, porque eu tinha feito um ótimo trabalho. Então, isso é persistência, sabe? É por isso que tem a ver com autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu sei o quanto eu ralei, eu sei que eu não passei por cima de ninguém, eu sei que eu sou minha equipe está junto comigo, a gente vai crescer junto, eu vou criando, vou fortalecendo a minha autoestima, eu vou tendo mais confiança para me colocar cada vez mais. Vou contar um outro caso aqui para vocês. Eu estava num projeto nessa mesma empresa, éramos 10 pessoas, era um projeto que tinha umas, sei lá, 10 reuniões. E aí eu era a única mulher e tinha 10 homens e 2 mulheres. Primeira reunião, tinha que fazer ata. Fábio, pode fazer ata aí? Aí eu já olhei, aí eu falei, tudo bem, eu faço. Segunda reunião, Fábio, pode fazer ata aí? Aí eu, tá bom. Na terceira reunião, Fábio, não posso fazer ata aí. Eu já fiz 2 atas, vocês são mais 9, vocês se revezam, eu não vou fazer mais nenhuma ata não, minha parte eu já fiz. É chato, né? Mas agora vocês fazem aí. Ficou todo mundo de olho arregalado. Por quê? Ninguém fala, mas inconscientemente, porque eu era a única mulher na sala, a ata era minha. Então, cabia a mim ter uma posição, porque todos os cargos ali eram mesmos. Não tinha um presidente me pedindo para fazer uma ata, todo mundo era igual a mim. Então, essas questões, a gente tem que ter uma postura, infelizmente, para a gente, quando a mulher está em cargo de liderança, é diferente, sim. É mais difícil, sim.
E a gente tem que ficar se provando, mas eu conquistei, porque eu não desisti. Então, por mais difícil que seja, se é isso que você quer para você, não desiste, seja persistente e consistente, porque você vai ver que vai valer o seu esforço. É melhor ser o líder ditador ou amigão? Thiago, nenhum dos dois. É melhor ser um líder inspirador. E o que é um líder inspirador? Um líder que primeiro ele faz o que ele fala. Ele é exemplo. Ele não fala para o liderado fazer uma coisa, ele faz outra, né? Ele tá junto. E segundo, que ele é democrático quando ele tem que ser democrático, ele é um pouco mais autoritário quando ele tem que ser autoritário, e a equipe dele vai entender perfeitamente, porque respeita ele. Então, ser amigo não é uma boa postura e ser ditador não é uma boa postura, né? Eu falo que o equilíbrio sempre é a melhor postura. A gente chama de líder situacional. É o líder que vai se ajustando conforme as situações vão chegando, né? E ser, às vezes, um pouco mais duro não quer dizer ser grosseiro. Quer dizer que, às vezes, eu tenho uma equipe, eu tenho 5 pessoas, eu tenho 5 opiniões diferentes. E aí eu tenho que decidir. E aí, como ninguém se entende, a decisão final precisa subir, e aí eu vou pegar e vou decidir, já que ninguém se entendeu. Então, assim, eu sempre falo que o equilíbrio de tudo na vida, né? A diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Então, é até a qualidade da gente, quando é em excesso, vira defeito. Então, assim, a gente tem que manter esse equilíbrio. Tem horas que a gente, como líder, tem que tomar decisões que a equipe não gosta. Tem, já tive que tomar. Não era o que ninguém esperava, mas era o que precisava ser feito. E quando você é um líder inspirador, que a equipe gosta de você, independente, ela vai continuar junto contigo, porque ela entendeu que aquela decisão era a decisão realmente que tinha que ser tomada, por pior que ela fosse naquele momento. Deixa eu ver aqui, Jerônimo. Você citou que já foi liderada por maus líderes. Como lidar com isso? Apenas aprender a dizer o que não dizer, ou podemos fazer algo ao nosso alcance. Então, eu vou falar o que eu fiz. Eu sempre tive chefes maravilhosos na minha vida. Esse foi o único chefe que beirou, ele quase conseguiu me desequilibrar. E aí foi um ano muito difícil, porque ele humilhava as pessoas e maltratava as pessoas. Isso, para mim, injustiça e humilhação é uma coisa que me tira do prumo. Eu odeio mentira, odeio injustiça e odeio humilhação. Seja comigo ou com qualquer pessoa que está perto de mim. A minha equipe eu conseguia proteger, né? Porque você fala pelos outros é mais fácil. Então, eu passei um ano, assim, muito mal. E aí, no final daquele ano, eu estava mal, meu Natal foi péssimo, porque o que eu falo para vocês, o nosso comportamento impacta quem está perto da gente, meu Natal foi muito ruim, porque eu sabia que aquele clima todo, quem estava gerando era eu, que eu não estava bem. Quando virou o ano, eu falei, eu não vou deixar mais ele fazer isso comigo. E aí, o que eu fiz? Quando ele começava, eu me posicionava. Só que eu me posicionava de forma inteligente, inteligência emocional. Eu não agredia ele, não humilhava ele, mas eu me coloquei. E falei que a forma como ele estava falando comigo não era uma forma profissional, que ele estava me respeitando como pessoa e como profissional. Se ele não estava satisfeito com o que eu estava fazendo, que estava na alçada dele, me tirar da assessoria dele e me transferir para outro lugar. Ele tomou um susto, porque ele não esperava que eu fosse falar isso para ele, e ele mudou comigo completamente. Não mudou na essência, porque a essência dele era aquela, mas comigo ele mudou totalmente. E eu cheguei a conversar com ele depois algumas vezes que a situação já tinha ficado um pouco melhor, porque eu trabalho com desenvolvimento humano, mas o que eu falo para vocês é a grande verdade. Eu posso ajudar, querer ajudar as pessoas que vêm me procurar, mas se a pessoa não quer se ajudar, eu já tive pessoas que falaram comigo, tudo bem, eu sei que eu sou assim, mas eu não quero mudar, não, tá bom assim, não estou preocupado com os outros. Então, assim, a gente ajuda, dá ferramenta, indica, quem vem me pedir ajuda, eu ajudo, mas a pessoa tem que querer mudar. E ele não queria mudar. Ele é desse jeito e já falou que é desse jeito e para ele tá bom, né? Só que isso espirra nas outras pessoas. Então, Jerônimo, que a gente tem que entender primeiro quem é aquela pessoa. Não acho que a gente tem que se submeter à humilhação. Não acho que se a gente está num lugar que a empresa permite que o gestor seja tóxico e humilhe as pessoas, o que eu sempre falo, você precisa cuidar da sua empregabilidade. A sua carreira tem que ser sua, ela não pode ser da empresa. Então, você tem que cuidar da sua empregabilidade. O que eu sugiro sempre nesses casos é que a pessoa vá cuidando da sua empregabilidade e vá olhando para fora. Isso tem muito a ver com cultura, por isso que eu sempre falo que não tem dinheiro no mundo que me fizesse trabalhar numa empresa que não tivesse os valores aderentes aos meus valores. Por isso que uma coisa que a gente precisa no autoconhecimento é saber quais são os nossos valores. O que é importante para mim? O que eu não abro mão?
O meu é ética, caráter, justiça, transparência. Se eu trabalhasse em qualquer lugar que alguém falasse para mim assim, assina esse papelzinho aqui para mim, e fosse uma coisa errada, eu não quero nem saber quanto era o meu salário, eu não ia ficar naquele lugar. Então, a gente precisa fazer essa análise, né, de, pô, a empresa é tóxica, porque a empresa sabe, tá, gente? Querendo ou não querendo, a empresa sabe. Então, se a empresa não faz nada para mudar aquilo, é porque o ambiente não é muito propenso. Como tem empresas que, quando identificam, também tiram aquela pessoa. Também já vi isso acontecer. Além de ser exemplo na equipe, como incentivar e animar um time a bater certas metas. Quem trabalha com meta, né? Eu vejo a minha irmã gerente geral de banco, e essa questão de meta aí é sinistro. O que eu sempre falo? Quando você conhece a sua equipe, você sabe que as pessoas são diferentes, né? E você consegue entender o que cada um tem de forte, sempre que possível, né? Porque às vezes não dá para ser assim. Você distribui as tarefas para chegar naquela meta, porque aí meta pode ser meta de venda, meta de entregar projeto, meta, sei lá, de fechar folha no prazo, meta de escrever relatório, pode ser a meta que for, isso que eu vou falar. A pessoa se sente tão feliz porque ela está sendo bem utilizada, que a tendência é que ela trabalhe melhor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem os perfis comportamentais, né, do DISC. Eles são 4 perfis. E cada perfil tem as suas competências, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Vamos supor, o meu perfil, eu sou executora. Eu não sou do detalhe. Eu não sou da minúcia. Eu não sou daquele microfoco. Então, não adianta você me dar uma planilha para eu conferir 1000 numerozinhos. Eu vou conferir, mas provavelmente vai ser um erro ou outro lá no meio, porque não é o que eu faço de melhor. Agora, me dá um relatório que tem que ficar pronto em 1 hora, um monte de coisa para ler, ele vai estar pronto em menos de 1 hora. Porque eu sou rápida, eu sou objetiva, eu sou concisa, eu escrevo rápido. Agora, você pega lá um perfil de um planejador ou do analista, que é um outro perfil, que adora minúcia, que adora detalhe. Dá essa planilha para ele. Vê se a planilha vai sair com algum erro. Não vai sair com erro nenhum. Então, o gestor, ele tem que ter esse olhar, sabe? Olhar de entender quais são as características de cada pessoa que está na nossa equipe. E outra coisa, gente, quando o líder é aquele líder que está junto, que ele não só fala, não, ele está. Quando eu trabalhava nessa empresa, esse meu líder, que a gente virava a madrugada, ele podia até não estar fazendo nada, assim, palpável, mas ele estava lá. Ele só ia embora quando o último ia embora. Isso é o quê? Exemplo. Eu tô aqui, eu tô lendo outras coisas, eu não tô aí junto com vocês fazendo relatório, mas eu tô aqui com vocês até a hora que o último foi embora. Então, quando a equipe sente que o líder tá junto, que ele tá engajado, que ele sabe como... porque a motivação é nossa, tá, gente? Ninguém motiva ninguém, não. A nossa motivação, ela tá aqui, ó. A motivação é impulso interno para realizar algo. Essa é a definição de motivação. O que eu tenho aqui? Eu tenho fatores que eu ajudo a despertar esse negócio interno que tem nas pessoas, entendeu? Então, assim, se o cara gosta de se comunicar, você tem um vendedor, ele tem uma meta, você vai falar com ele naquela linguagem, você vai bater sua meta, você vai ganhar tal coisa e vamos, sei lá, de repente negociar um dia livre para você. Você precisa conhecer a sua equipe. E você precisa ter autonomia de decisão também, porque às vezes a gente está em cargo de gestão e não tem muita autonomia para decidir as coisas, né? E aí fica um pouco mais difícil. Você comentou sobre precisar de uma equipe de pessoas unidas trabalhando com você, mas o que fazer para unir uma equipe? O que fazer para animar e ajudar essa equipe em questão? É muito isso que eu acabei de falar agora também. Porque eu sempre gostei muito de gente, né? Eu sempre fui muito de gente. Então, para mim, liderar equipes, por mais que eu tivesse que ter aprendido, e a gente aprende sempre, para mim era, assim, apaixonante estar com eles. Sempre foi apaixonante estar com eles. Então, o que eu sempre, assim, nessa época de quarentena, muita gente pergunta, Fábio, o que eu faço? Sei lá, faz um Zoom de café da manhã com a sua equipe, surpresa. Eu tenho um amigo que é gestor de RH, sabe o que ele fez? Ele mandou pizza para a casa de toda a equipe dele, há uns 15 dias na sexta-feira, com um bilhete lindo, falando isso aqui é para você curtir com a sua família e você ter certeza que eu continuo junto com vocês. Gente, coisa mais linda, era uma pizza, uma simples pizza, mas com significado de pertencimento. A sua equipe, ela tem que ter sentimento de pertencimento, que você está junto, né? Que você é um líder que tá para qualquer coisa, tá para brigar, tá para chamar atenção, mas tá para comemorar, tá para dar valor, reconhecer o valor das pessoas. Eu já conheci gestores que demitiram pessoas que eram melhores do que eles, porque eles eram medíocres.
E um líder inteligente, eu sempre quis gente melhor que eu comigo. Meu Deus do céu, tem gente pior que eu, de jeito nenhum. Porque eu posso tirar férias, eu posso ficar doente, eu posso faltar um dia para resolver minhas coisas, eu sei que o trabalho vai andar. Ninguém precisa de mim para o trabalho andar. Que a equipe vai andar sozinha, mas isso, ó, gente, é caminho, né? É percepção. Quais são os perfis comportamentais? Posso, comento aqui com você rapidinho. São 4. É o DISC, D-I-S-C. O D é o dominância ou executor. Foi o que eu já falei. Pensamento rápido, extremamente objetivo, voltado para metas, resultados. Ótimo gestor de equipe, só que ele é impaciente, porque como ele é muito agitado, o cérebro funciona muito rápido, ele é muito ágil para entregar resultado, ele gosta de cobrar dos outros o mesmo ritmo dele. E aí pode parecer meio mandão, controlador, achar que só a opinião dele tá valendo, mas ele, assim, a equipe dele é dele e ninguém mete a mão, sabe? Como igual pai e mãe, que eu posso falar mal do meu filho, mas ninguém pode não. Então, ele é bem assim, né? Esse é o perfil que eu falo quando a pessoa não trabalha o autoconhecimento, tá? Porque esse é o meu perfil, então eu trabalho todos os pontos negativos, assim, de não parecer mandona, de escutar mais os outros, porque a gente tem uma tendência a pegar tudo para decidir, né? O outro perfil é o I, que é o influencer comunicador. O comunicador, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que fica super claro. Você está lá no escritório, aí você está sentado na sua mesa, mandou um documento lá para imprimir na impressora, tem 10 mesas no caminho. O comunicador, ele fala com as 10 pessoas. Ele vai contar a história para as 10 pessoas. Ele tem sempre um papo para contar. Ele topa tudo. Adora uma novidade. Adora um clima bom. Gosta de gente. Gosta de bater papo. Mas só gosta de fazer o que ele gosta. Então, ele procrastina demais. Porque tudo que ele não gosta, ele vai empurrando, ó. Vai empurrando. Quando der, ele faz. E como ele tem... A cabeça dele é muito criativa, ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, sempre um conselho que eu dou para quem é comunicador de predominância é ter uma agenda, um grupo com você mesmo no WhatsApp, para ir tirando as ideias da cabeça, né? Que a cabeça não foi feita para ser agenda, a cabeça foi feita para ter ideia. E aí você vai botando lá na agenda, no seu grupo com você no WhatsApp. Ele é um bom gestor também, mas tudo que você fizer com ele tem que mandar e-mail, tem que lembrar no WhatsApp, porque ele esquece, né? Como ele tem muita coisa na cabeça, ele acaba esquecendo. O outro é o planejador ou estabilidade, que é o S. E aí, o que ele é? Ele é bom gestor, mas se ele tivesse uma frase, a frase dele seria assim: vamos juntos e com calma. Então, ele é um gestor que delega as tarefas, depois ele vai lá para a sala dele, se você precisar dele, você conta com ele. Ele é muito crítico com ele ou com os outros, porque ele gosta de entregar sempre o melhor. É uma pessoa extremamente organizada. Se você tiver um assim perto de você, pede para ele fazer seu roteiro de viagem, porque vai vir com o horário, vai vir com o valor das coisas, tudo detalhado. É muito engajado, é muito comprometido, mas é pessimista, é como se carregasse um pouco o peso assim nos ombros, fala muito pouco, mas é muito bom ouvinte. Normalmente, né, gente? Quem fala muito, normalmente tem que exercitar mais a escutativa. Então, o planejador, ele é muito bom ouvinte, geralmente é um ótimo amigo. É aquela pessoa que não gosta de se meter em confusão. Se a confusão começar aqui, ele vai levantar e vai lá para o outro lado. Ele não quer saber de confusão, e aí gosta muito de fazer tudo para todo mundo. Só que isso, às vezes, prejudica ele, porque ele procrastina o trabalho dele. E o último perfil, que é o conformidade ou analista, ele gosta de trabalhar sozinho. Se ele puder trabalhar numa sala fechada, ele e o computador, deixa ele lá. Ele prefere rotina extrema, mas aí é rotina extrema. Sabe aquela pessoa que acorda no mesmo horário, sai de casa no mesmo horário, almoça no mesmo horário, lancha no mesmo horário, dorme no mesmo horário? Esse é o analista. Ele precisa dessa rotina, dessa organização para ele se sentir organizado. Se o planejador não fala, o analista fala menos ainda. Né? Não tem muitos amigos porque ele tem medo de ser exposto a ridículo, ele tem medo de sofrer sentimentalmente, se abrir para alguém e passar algum tipo de constrangimento. Normalmente você não vai encontrar analista em gestão de equipe porque ele não gosta, ele prefere trabalhar sozinho, mas é mais detalhista ainda do que o planejador, e muito mais crítico. Ele beira o perfeccionismo e aí ele perde prazo, demora a entregar trabalho. Então, assim, Rodolfo, são assim, por alto, são essas características, tá? Aqui do Raul, como equilibrar a questão do líder e resolver os problemas, como pedir para alguém fazer? Então, delegar, não delargar, porque a gente tem alguns tipos, né? Aquele líder que centraliza tudo
E aí, se ele faltar, ninguém faz nada. Eu já fui esse tipo, hoje eu não sou mais. Hoje eu delego o que eu posso, ou aquele que delarga. Ele recebe a ordem, ele não quer nem saber, ele taca na equipe. O ideal é você delegar o máximo que você puder e formar sucessores. Sabe por quê? Quando eu fui fazer a transição, que eu saí da empresa e abri a minha empresa, eu demorei 8 meses para sair, porque não tinha ninguém para ficar no meu lugar. E aí, isso é ruim para você, quando você quer mudar, e é ruim para a empresa. Então, essa questão é de equilibrar, você vai resolver, porque tem umas coisas que estão no nível da liderança, você não tem como delegar. Mas tudo que você puder delegar para a sua equipe, delegue, estimule a autonomia na sua equipe, estimule proatividade, diga para eles, até aqui vocês podem decidir, beleza? Porque é um contrato de delegação que você faz. Né? Você tem que delegar, entender a tarefa, falar de forma clara, se precisar, pede até para repetir, se a pessoa entendeu, e falar, até aqui vocês podem ir sem mim, tá? Até aí manda ver. E ir controlando os passos, não espera acabar o trabalho lá para você voltar tudo e falar, foi bem isso que eu falei. Sei lá, estabelece marcos, sabe sprints do Scrum, metodologia ágil. Vocês começam essa parte, der uma semana a gente vai sentar para ver se está ok, vocês continuam, vá fazendo isso. E no final do processo de delegar, conversa com eles, o que deu errado, o que foi bom, o que não foi legal, mas isso tudo é hábito, né? Como tudo que eu falei aqui, isso tudo é hábito. O líder precisa ter essa percepção, assim, o que dá para delegar, o que sou eu que tenho que decidir. Normalmente, questões muito estratégicas ficam entre esse gestor e o gestor maior, mas o resto você delega. Lidiane, como ter autocontrole para não ser muito rigorosa com a equipe em questão de cobrança, quando as pessoas não desempenham seu papel corretamente e fazer o trabalho? Para não ficar parecendo que sou muito chata e rigorosa. Tudo é a forma que a gente fala. Eu costumo dizer que dá para a gente falar qualquer coisa, mas uma forma certa de falar. Então, eu já tive que chamar a atenção de equipe que a meta não cumpriu. Mas eu não vou lá no cara apontar o dedo para ele e falar, galera, a gente não vai bater a meta, tá fora do prazo, vou tomar uma cacetada de cima para baixo, não vou passar para vocês não, mas a gente precisa agora. Alguma coisa deu errado no planejamento. O que vocês acham? Aí eu começava a falar, a gente resolvia e ia. Não ser chato nem mandona, sabe por quê? Porque aí a gente respeita. Eu sei porque eu já tive um líder assim, a gente respeita pelo medo. E quando a pessoa vem, era assim, caraca, ela vem fulano, o que aconteceu dessa vez? A presença da pessoa já é a nuvem, a pessoa só chega para falar com você alguma coisa que te estressa. E não é problema de trabalho, não. É tudo a forma que a gente fala. Então, Lidiane, assim, é sempre ter cuidado da forma de falar. É trazer a tua equipe para perto de você e falar, galera, não vamos conseguir bater a meta, vamos juntar aqui para ver o que a gente vai fazer, vamos juntar, vamos achar uma solução aqui. Né? Fulano, você não entregou. Fulano, cadê o negócio que você falou? Fulano, não. Porque você vai estressar mais ainda a pessoa. No caso de um perfil tipo o meu, quanto mais fazem isso comigo, menos eu vou fazer. Porque dá estresse, da pessoa cobrando, você tá fazendo, dá estresse. Então, você vê a diferença. Fulano, você não entregou a planilha, cadê? Você falou que ia entregar. Você fala, cara, não, vamos bater a meta, me ajuda, vamos achar uma solução. Quer que eu te ajude? Precisa chamar mais alguém? Você já vê a diferença? Você se coloca dentro e você traz para você. E aí a galera vai fazer, não, vamos embora, vamos junto, não, vamos deixar impactar a equipe, não, vamos bater a meta. Então, a gente tem... Gente, a comunicação é a alma. Eu não sei se vocês já leram um livro, vocês me perguntaram de livro, chama Comunicação Não Violenta. Esse livro, ele é incrível, porque ele mostra pra gente como a gente se comunica errado. E eu tenho testado muito aqui em casa, comunicação não violenta, porque eu tenho uma de 19 que tá na faculdade, uma enteada de 18 pequeno que vai fazer 3. Então, com as duas mais velhas, o que é comunicação não violenta? A gente geralmente fala assim, alguém em casa, né? Olha só, você largou tudo no chão, tá desarrumado, já arrumei. Não é assim que a gente fala? Ou a mãe da gente fala com a gente, ou a gente fala. Na comunicação não violenta, a gente tem 4 passos para fazer a comunicação. Primeiro, você observa, sem julgamento. Então, vamos supor, vou dar meu exemplo aqui. Eu observo que meu filho espalha brinquedo na sala todo dia. Aí eu observei. Segundo, sentimento. O que eu sinto quando eu vejo aqueles brinquedos espalhados na sala? Eu fico estressada, porque eu tenho que arrumar todo dia aqueles brinquedos. Não vale para 3 anos não, tá, gente? Eu tô dando exemplo. Vamos pedir que ele é mais velho, tem 10 anos. Terceiro, qual é a minha necessidade? A minha necessidade é que ele pode brincar, mas no final da brincadeira, ele guarde o brinquedo no lugar. E aí você faz o pedido. E como é que você faz esse pedido? Ao invés de você sair gritando e pedindo, você fala, meu filho, mamãe tá vendo que todo dia você tá brincando aqui na sala e tá deixando o brinquedo espalhado.
Só que isso está me incomodando, mamãe está muito cansada. Será que eu podia te pedir, a gente fazer um acordo que quando você acabasse de brincar, você pegasse seus brinquedos e levasse para o quarto? Vai funcionar de primeira? Não. De segunda? Também não. De terceira? Também não. Só que vai chegar um dia que você não vai precisar falar mais, porque quando ele acabar de brincar, ele vai guardar o brinquedo no quarto. Então, como esse exemplo que eu dei do brinquedo, é todo tipo de comunicação, porque o nosso primeiro ímpeto é falar. Hoje eu penso, só que eu uso meu cérebro. Eu não saio mais do coração para a boca. Eu tenho até vontade de falar, mas eu falo, não vou fazer. Não vou fazer. Eu conheço, se eu falo para as pessoas fazerem, para os meus alunos, para os meus clientes, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter coerência. Então, isso é um bom exercício também. Para ser mais proativa, cara, eu não sei, porque eu sempre fui mega proativa. O que é o bacana de proativa? Quando você está no trabalho, teu chefe te pede alguma coisa e você entende que você pode entregar alguma coisa a mais, você pensar se aquilo pode ser feito. O que é proatividade? Você pensar, tem esse aqui básico, tem alguma coisa que eu conheça, alguma coisa que eu saiba, que eu possa entregar um trabalho melhor? Às vezes é no formato do trabalho, às vezes é uma diagramação de um PowerPoint, de uma reunião que você vai fazer, você sabe fazer umas animações legais, você conhece um banco de figuras que vai melhorar, você não vai fazer aquela apresentação horrível que tem 50 linhas escritas dentro de um slide. Então, ser proativo é isso, é olhar para aquela coisa com um pensamento criativo. Será? Mas também, gente, proatividade que agregue, porque eu já vi coisas acontecendo assim do arco da velha, da pessoa querer ser proativa e para um lado que acabou prejudicando o trabalho. Então, assim, vou fazer um PowerPoint, vou fazer um PowerPoint que não fique chato, eu sei bem o tema, vou botar uma foto legal, uma animação, e vou focar na comunicação. E isso também é um exercício, é ir fazendo e entendendo, qual é a hora de ser proativa, quando é a hora, tipo, não dá, eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho um prazo, eu tenho meia hora para escrever um relatório, então eu tenho que escrever o relatório e entregar. Então agora não tem como ser proativo, eu só preciso entregar. Então a gente fazer essa análise de acordo com a situação. Falando sobre os perfis comportamentais, pode acontecer com a pessoa se identificar com mais de perfil? Pode. Inclusive, nós temos os 4 perfis, todos nós. Só que na hora que você faz o teste, a gente tem as predominâncias. E como é que a predominância é calculada? O logaritmo calcula quem responde ali e atinge mais de 25% de predominância no perfil. Então, o meu predominante é DI. Eu sou dominância e comunicador. Mas eu tenho lá percentuais no planejador e no analista. E o que eu sempre falo? O perfil comportamental, ele não é um rótulo que bota na sua cabeça, assim. Ele é uma foto do momento que você está vivendo. Eu já fui comunicador dominante. Dominância, invertido. Num outro momento da minha vida. E aí isso pode ir ajustando conforme o momento que você está vivendo. Por que eu mudei de perfil? Porque eu assumi um cargo de liderança que me exigia muito, então eu assumi uma postura de executor muito maior do que o meu comunicador, porque é o momento que eu estou vivendo. Então, assim, o que raramente acontece? Você ser extrovertido e virar introvertido. Isso é muito difícil de acontecer. Mas acontece de você mudar percentual de perfil, você inverter a ordem dos perfis, então acontece sim, André. Então, gente, é isso. Mas, assim, o que eu sempre falo é que, em princípio, o autoconhecimento, ele pode parecer até difícil e realmente, às vezes, não é fácil. Mas é a gente tirar um tempinho para olhar para a gente mesmo, para entender o que a gente gosta, o que a gente acha que está atrapalhando, qual é uma competência que você sempre quis desenvolver e você nunca desenvolveu, o que você acredita que você precisa, que te incomoda. Buscar ler pessoas de confiança, né, e não dá para a gente sair lendo tudo, porque eu costumo falar que eu estou fazendo algumas dietas, e uma delas é a dieta de informação, então eu não leio mais tudo, eu escolhi algumas pessoas que eu vou ler, alguns cursos que eu vou fazer, algumas especializações e alguns livros, porque agregam ao meu trabalho, porque tem horas que a gente lê tanto, e busca tanto que a gente fica mais confusa do que a gente estava. E era isso que estava acontecendo comigo lá em 2014, quando eu tomei a decisão de fazer a minha formação de coach. Mas o autoconhecimento, ele vem com o tempo, não tem como ser diferente. E isso impacta na sua autoliderança. Então, se eu posso falar alguma coisa, sejam líderes de vocês mesmos. Olhem para suas atitudes, seus comportamentos, liderem melhor a vida de vocês. Façam uma gestão estratégica da sua própria vida, para depois, quando vocês estiverem na empresa, quem já for líder, ou quer ser líder, ou já é líder, que consiga olhar para as suas pessoas, né? Que temos pessoas, não são números de matrícula, e olhar diferente.
olhar com um olhar carinhoso e falar, cara, somos partes. Tem um livro chamado Grande Potencial. Não sei se já ouviram falar do Shaw Arcor, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. O livro ele é incrível. Ele diz, o que você quer ser hoje? Você quer ser um pequeno potencial, aquela pessoa que quer crescer sozinho? Só que você sabe que você vai parar aqui, né? Ou você quer ser um grande potencial. O que é um grande potencial? É uma pessoa que quer crescer e sabe que para ela se desenvolver sozinha, ela não vai muito longe. Então, ela se junta com outras pessoas que também querem crescer e querem se desenvolver. E elas vão se desenvolvendo juntas e faz um espiral, sabe? Faz um espiral e elas vão crescendo no desenvolvimento, juntas. As mudanças podem trazer desconforto à equipe. Qual a melhor forma de lidar com essa transição como gestor? Isso já aconteceu comigo como liderada e como liderando. O que eu sempre sugiro, né? Uma mentorada minha está trocando de equipe agora, saiu de uma empresa para começar em outra, e a gente estava conversando ontem. Quando você chegar numa nova equipe, isso serve nova equipe ou nova empresa, um bate-papo transparente e mostrando que você está ali para agregar e que você precisa deles para te ajudar, né? Chega, olha, eu sou fulano de tal, eu vim aqui para a gente agregar, para fortalecer o time, eu vou precisar de cada um de vocês, vou contar, a gente vai estar junto, trabalho de equipe mesmo, você se apresenta, pede para cada um falar de si, e às vezes falar de si, coisas até pessoais, o que você gosta mais de fazer para descontrair, porque o começo é muito difícil, gente. Uma equipe receber um gestor novo, principalmente quando eles gostavam do gestor anterior. Assim como eu troquei de chefe 5 vezes ao longo dos meus 10 anos, nessa empresa que eu estava agora. Toda vez que chegava um chefe novo, eram 6 meses para ele aprender a confiar em mim, entender que meu trabalho era bom, que eu era parceira dele, que a gente estava junto no mesmo barco e tal. Então, isso é conquista da confiança. Confiança e respeito. Se você mostra para a sua equipe que você está com eles, que você respeita eles e você transparece confiança porque você age da forma que você fala, eles vão estar contigo sem nem pedir. Você não vai precisar nem falar. Quando você fala, gente, precisamos fazer isso aqui, como a gente falava lá na minha primeira equipe, a gente não queria nem saber o que era, a gente só falava, tamo junto, manda aí que a gente vai fazer o que tiver que fazer. Mas isso é conquista, né? Porque a gente não conquista a confiança de um dia para a noite. A conquista, né, Isabela, a conquista é suada, é todo dia. É você mostrar que você respeita e que você tá lá para ir todo mundo junto. O papel do líder, gente, não é fácil. Eu amo equipe, eu amo ser líder, eu acho que eu nasci para isso, porque eu amo estar com gente. Mas já tive que tomar decisões difíceis. Já sofri depois com as decisões que eu tomei, mas eram as melhores decisões. Depois se provaram as melhores decisões. Mas eu não preciso fazer isso faltando respeito. Eu posso fazer isso de forma transparente, de forma honesta. Quando você é honesto, a sua equipe sabe que show ou faça sol, você vai sempre falar a verdade. Isso aí já é um grande, grande passo para você conquistar, né, as pessoas. E aí cada um é de um jeito. Um demora mais para confiar, outro demora menos, um fica mais próximo, outro fica mais longe. Cada um tem o seu jeitinho. Já pelos perfis vocês já podem ver, né? Que cada pessoa reage de um jeito. Uma se aproxima. O comunicador, se você tiver na sua equipe, ele vai, no mesmo dia, ele vai ser teu amigo, já vai bater altos papos. O analista não. Vai ficar reservado. Aí, às vezes, não é com você, é o jeito dele, né? Porque a gente tem uma mania de achar que as pessoas ou estão falando ou estão fazendo, pelas vezes a gente nem é. É o jeitinho da pessoa. E aí, na hora que você entende também qual é o jeito da pessoa e passa a respeitar isso, fica muito mais fácil de desenvolver. Como líder errado dá liberdade para os liderados? Então, essa questão de dar liberdade é uma coisa que é conquistada, né? Então, por isso que eu falo que o treino da delegação é muito importante. Então, se a minha equipe já está treinada a andar sem mim, eu não preciso ficar controlando que horas que o fulano chega, que horas que o fulano saiu, porque ele me entrega o que precisa ser entregue. Então, se eu tenho uma pessoa na equipe que não cumpre prazo, que não entrega nunca nada, eu não tenho como largar essa pessoa da liberdade total. Eu vou ter que ficar ali monitorando mais perto. Então, liberdade é uma coisa que a gente conquista. Eu, como líder, eu também tinha um chefe. Então, eu demorei muito para conquistar a minha liberdade, né? Dele falar, não, se você precisar ajustar aí com as suas aulas, pode chegar mais cedo, sair mais tarde, mas eu conquistei. Eu ralei pra caramba até ouvir isso dele. Ele não me deu isso do dia para a noite. Então, essa liberdade aí, ela tem que ser conquistada. A galera da equipe tem que mostrar para você de que você pode confiar, que eles têm maturidade de lidar com a liberdade.
Porque a liberdade vem muito em maturidade na idade não, tá, gente? Porque tem gente novinha que é mega madura e gente muito mais madura que não é madura em nada. Então, essa questão da maturidade mesmo é de comportamento. Líder extrovertido versus introvertido, influencia muito na liderança? Eu não gosto de dizer que tem melhor e pior, né? O que eu acredito? Eu acredito que se a gente quer de verdade alguma coisa na vida, e a gente se esforça, né? Porque talento não é tudo. Talento está sempre aliado a esforço, e a gente se esforça, a gente consegue. Porém, eu acho que todo mundo pode ser líder. Não acho que todo mundo pode ser líder. Porque isso não tem nem muito a ver. Eu já tive líder introvertido, tá? Foi um ótimo líder. Que isso tem muito a ver com comportamento. Ele não era de altos papos, não, mas ele era um ótimo líder. Ele era presente, ele era coerente, ele era honesto, ele era transparente, mas era na dele, mas era um ótimo líder. Então, o que influencia na liderança é a forma como você trata as pessoas que estão na sua equipe. Você não precisa fazer festa, né, ser mega extrovertido, né, para ser um bom líder, mas você precisa tratar as pessoas com respeito, e não tem perfil melhor, né? Tem a pessoa que é mais adequada, que ela gosta. Eu já trabalhei com uma pessoa que era um dos caras mais competentes que eu já conheci na minha vida. Ele era um geólogo, escrevia um relatório. Eu não conheço ninguém que escreva um relatório como ele escrevia. E eu fui trabalhar com ele lá na Vale. Ele trabalhava sozinho, ele é perfil analista. Primeiro ele odiou quando eu fui trabalhar com ele, porque ele preferia trabalhar sozinho. Ele trabalhava mudo o dia inteiro. Ele não gostava de falar com ninguém. E aí um dia veio uma promoção para ele. E ele falou que não queria. Porque ele sabia muito bem que ele não tinha nenhum perfil de liderança, que ele gostava de trabalhar sozinho e que ele preferia ficar daquele jeito. Gente, isso é um autoconhecimento absurdo, porque era isso mesmo, ele não tinha perfil zero para ser líder. Ele não gostava de conversar com gente, ele não gostava de estar com pessoas, então ele não podia liderar equipes. Mas ele tinha esse autoconhecimento, ele sabia que ele era mais feliz, ele era melhor, continuando sendo um analista, o analista mais lá da empresa, ele ganhava um baita de um salário, maior que muito gerente. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente não quer. Tem gente que não quer liderança. Eu conheço várias pessoas que falam, Fábio, eu não quero por dinheiro nenhum, não gosto de ser líder, não quero esse papel na minha vida. Então, assim, isso só vem com autoconhecimento mesmo. Gente, se vocês quiserem depois acompanhar essa questão do autoconhecimento, se quiserem me seguir lá no Instagram, é Fábio_Monteiro, vou deixar aqui, porque lá eu posto bastante coisa sobre autoconhecimento, sobre ferramentas, falo bastante sobre as competências, e aí, às vezes, para que a pessoa que tem um pouco assim, quer saber, por onde que eu começo? Lá, de repente, tem algum conteúdo que vai te ajudar de alguma forma. E se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me chamar lá no direct também, quiserem alguma indicação de livro para algum outro tema, é só me pedir que eu indico. Gente, tem uma coisa que eu mudaria. Eu teria mais inteligência emocional mais cedo. Eu demorei muito para ter uma inteligência emocional. E isso me prejudicou em muitas decisões que eu tomei. Eu decidi profissionalmente, tá? Não é pessoalmente, não. Eu tomei decisões erradas profissionais, né? A gente não adianta ficar vivendo de passado, a gente tem que pensar no futuro. Hoje eu sei, hoje eu tenho essa noção. Hoje eu para decidir, eu tenho critérios. Quando eu decidi sair da empresa que eu estava, que eu era concursada, eu não tinha estabilidade, porque eu não era servidora, mas eu era empregada pública e já tinha uma posição de muita relevância na empresa, e eu não seria mandada embora, mas eu acho que não me atrevo a falar nunca. Mas, quando eu não decidi isso hoje para amanhã. Eu pensei nisso durante 2 anos. Eu me planejei, eu me estruturei, eu fiz várias análises, o que podia dar certo, o que podia estar errado, e eu assumi um risco, porque mesmo assim foi um risco para mim. Mas, há uns 15 anos, eu não tinha um pingo de inteligência emocional. Então, por isso que autoconhecimento é muito importante, porque hoje eu não tomo nenhuma decisão por impulso. Se eu tenho que decidir alguma coisa e eu sinto que naquele dia eu não estou boa, eu não decido. Eu espero passar aquela questão e decido depois, porque eu sei que se eu decidir no impulso, eu vou decidir errado. Ou eu vou ter que consertar, ou eu vou ter que mudar a decisão. Não é que eu não faça escolhas erradas, às vezes acontece. Você avalia, mas na hora que a coisa acontece, lá que você vê a situação na real, tem outras coisas que você não sabia, você fala, caramba, não sabia que tinha isso. Ou você ajusta, ou você muda.
né? E outra coisa que é muito importante, gente, não tenham vergonha de mudar de posição. Não tenho vergonha. Eu decidi largar o emprego público para empreender. Se amanhã eu tiver que voltar para o meu mundo corporativo, que eu amo muito, tá? Vou dizer para vocês que eu amo o mundo corporativo, eu vou voltar. Eu não vou ter vergonha de fazer essa volta. Porque o bacana da gente, quando a gente se conhece mesmo, e a gente está aberto a analisar o que é melhor para a gente vai decidir o que é melhor para a gente, o que faz a gente feliz, porque a vida é muito boa para a gente ficar vivendo infeliz. Sabe aquele meme do cacto, o cara agarrado lá no cacto? Ai, tô sofrendo, aí fica todo mundo falando, mas larga, não consigo. Gente, não façam isso com as vidas de vocês. Principalmente vocês que estão aí estudando, ou fazendo segunda faculdade, ou primeira faculdade, não importa a idade, né? A gente tem que buscar sempre felicidade no caminho, porque a felicidade não pode ser o ponto final, ela tem que estar no caminho o tempo todo, né? O seu caminho, por mais difícil que ele seja, se você tem um propósito forte, uma coisa que te move, né? Outra pergunta que a gente sempre faz, o que te move a acordar todo dia de manhã? Qual é o seu propósito? Qual é o seu porquê? Então, assim, isso ajuda muito a gente entender quem a gente é, o que a gente quer e por que a gente faz as coisas que a gente faz. Né? Porque quando esse porquê não está muito claro, a gente acaba, como eu na minha vida, eu achei meu porquê tem 4 anos. Só tem 4 anos que eu entendi meu porquê. E isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque eu achava que eu não ia deixar legado nenhum, que se eu morresse amanhã, eu ia falar, a Fábia fez o quê? Sei lá, a Fábia Fernanda trabalhou 25 anos no mundo corporativo. Então, hoje eu tenho meu porquê, e ele é muito forte, e ele é o que me move a continuar todo dia. Então, isso é uma reflexão muito importante também de fazer.